dia, em Paris, em 1900, um emissário de certo rei entrou em um bordel na capital francesa. Ela agia em nome de seu empregador, Leopoldo II, de 64 anos. A garota que ele procurava era Caroline Lacroix, de apenas 16 anos. Isso deu início a um dos casos mais escandalosos da Europa, tornando Caroline Lacroix a mulher mais odiada da Bélgica e multimilionária. Então vamos explorar a história dela, embora hoje ela seja conhecida principalmente como Caroline Lacroix. A futura amante do rei belga nasceu como Blanche Célia Josefina de Lacroix em 13 de maio de 1883 em Bucareste, Reino da Romênia. O pai dela era Jules de Lacroix e a mãe, Catherine Joséphine Sebille. Os poucos detalhes de sua infância ganharam um tom mítico por causa dos acontecimentos posteriores. Dizem que ela era a 13ª filha dos pais ou filha de um diplomata francês. Na época do nascimento de Blanche, foi designado para Bucareste, sendo por alguns descrito como zelador da legação francesa. Outras fontes sugerem o mesmo. Além do trabalho, ele se envolveu em negócios oportunistas na Romênia, país economicamente relevante pela riqueza em petróleo durante a industrialização europeia. Seja qual for a verdade, é certo que a família não enriqueceu. Blanche precisou trabalhar como garçonete na juventude. No fim dos anos 1890, ainda adolescente, ela já trabalhava em seu bordel, onde passou a ser chamada de Caroline. Era bastante comum na Belle Époque, em Paris, que alguém dessa profissão usasse um pseudônimo. E não demorou muito para que ela chamasse a atenção de algumas figuras muito importantes. Em 1900, perto dos 17 anos, Carolina já tinha reputação estabelecida. Foi justamente nessa época que Leopoldo, segundo rei dos belgas, desde 1865, visitava a capital francesa. Na época, Carolina era amante de Antoine Emmanuel Durieux, um ex-oficial militar francês de 18 anos. Durieux, que era mais velho que ela, também atuava como o que hoje chamaríamos de cafetão, alguém que organizava encontros dela com clientes ricos. Eles eram um casal estranho. Durieux tinha problemas com jogos de azar e mesmo com o dinheiro dela, as contas viviam atrasadas. Durante sua estadia no Palácio Élysée, em Paris, Leopoldo visitava a França quando soube de Caroline Lacroix. Ela era alta, graciosa, de corpo cheio, pele bonita e cabelos castanhos abundantes. Intrigado, ele enviou um funcionário ao Palácio Élysée, onde ela disse: "Madame, fui enviada por um cavalheiro que anotou. Ele é uma pessoa de posição muito elevada, mas sua posição exaltada me obriga a não revelar seu nome." O encontro com Leopoldo foi marcado para o dia seguinte, e segundo as memórias de Carolina publicadas décadas depois, ela logo se tornou amante de Leopoldo, pois ele a convidou para viajar à Áustria. Após o primeiro encontro e o acordo que garantiu o pagamento de Durieux, assim que o relacionamento veio à tona, o envolvimento de Leopoldo com Delacroix logo virou escândalo público. Embora ele já tivesse tido outras amantes antes de ganhar o apelido de Rei dos Belgas e das Mulheres Bonitas, seu caso com Carolina foi diferente de todos os outros. Ela era uma plebeia orgulhosa, de temperamento forte e pouca instrução, que já foi prostituta, enquanto ele tinha quase meio século a mais. Leopoldo ainda era casado com Maria Henriqueta da Áustria, sua esposa de longa data e mãe de 4 filhos, 3 filhas vivas e um filho falecido na infância. Maria Henriqueta morreria em setembro de 1902. Durante 2 anos e meio em que via sua amante adolescente, o rei ainda era casado. Antes mesmo da morte da rainha, Carolina já tinha um papel difícil de esconder na vida de Leopoldo. Embora ele geralmente a fizesse viajar sob um nome falso, Leopoldo tomou a atitude extraordinária de levá-la com ele ao funeral da Rainha Vitória em 1901, uma atitude que escandalizou as cortes europeias e causou choque em Bruxelas quando sua própria rainha morreu. No ano seguinte, caíram as últimas restrições e a posição de Caroline foi reconhecida abertamente.
Ironicamente, essa ostentação de sua amante fez Leopold perder mais popularidade em casa do que seus crimes brutais no Congo, como veremos em breve. O casal teve 2 filhos. Em fevereiro de 1906, nasceu Lucien Philippe. Um segundo filho, Philippe Henri, nasceu em outubro de 1907. O nascimento de 2 filhos fora do casamento complicou ainda mais o relacionamento. O único filho de Leopoldo com a primeira esposa morreu na infância. Como a lei belga não permitia mulheres no trono, ele foi tentado a reconhecer os filhos com Lacroix para que um deles o sucedesse. No final, ele nunca faria isso e, quando morreu em 1909, foi sucedido por seu sobrinho, Alberto. Após a morte da esposa, rumores diziam que Leopoldo se casou em segredo com Carolina. Uma união escandalosa, mesmo sem ela ser ex-cortesã e quase 50 anos mais jovem que ele. Isso porque essa união era vista como casamento morganático, entre pessoas de status social diferente. Casamentos reais só passaram a ser amplamente aceitos na era moderna. Até meados do século XX, esperava-se cônjuges de outras casas reais ou da alta aristocracia. Outras ações eram vistas como violação da convenção dinástica e recebiam forte oposição. Os rumores atingiram o auge em 1906, quando jornais do mundo todo noticiaram que Leopoldo teria se casado com Carolina. Logo após o Natal de 1906, o jornal Star da Nova Zelândia publicou um perfil dela chamado A Esposa Morganática do Governante da Bélgica. Basicamente, sugeria, sem oferecer nenhuma prova, que o casamento já havia acontecido, que Carolina já estava em um casamento morganático com Leopoldo e que ela tramava para que seus filhos fossem incluídos na sucessão ao trono belga. Na verdade, não há evidências de que tal união precoce tenha ocorrido. Carolina só convenceu Leopoldo a se casar com ela nos últimos dias de sua vida. O boato de que eles se casaram em 1906 surgiu quando o rei deu a Carolina o título de Baronesa Vaughan após o nascimento do primeiro filho. Naquele fevereiro, um ato tão extraordinário que muitos acharam que só o casamento explicava. Voltaremos aos últimos dias de Leopoldo em breve, mas antes, precisamos entender as reais condições de vida de Carolina nos anos 1900. Na época, Leopoldo era uma das pessoas mais ricas do mundo. Isso ocorria por suas posses coloniais na África, no auge da corrida colonial. Leopoldo assumiu o controle do Congo no Congresso de Berlim em 1884. Diferente de Grã-Bretanha, França, Alemanha e Itália, que conquistavam colônias na época, o Congo não virou colônia da Bélgica. Em vez disso, era um feudo privado pertencente pessoalmente a Leopoldo. Durante 24 anos, ele explorou intensamente o Congo como fonte de matérias-primas, como borracha e marfim. Hoje, toda a brutalidade do reinado de Leopoldo foi exposta. Ele ordenou que suas forças privadas usassem escravidão em massa e cometessem atrocidades para aumentar seus lucros. Nesse processo, ele ficou muito rico na Bélgica. Carolina rapidamente ficou impopular ao perceberem que a riqueza extraída do Congo por Leopoldo não beneficiava a nação. Mas financiando sua vida privada, Carolina, jovem o bastante para ser sua neta, virou a beneficiária mais visível desse saque. Recompensada com uma mansão grandiosa em Bruxelas, equipada e mobiliada às custas da realeza, um refúgio palaciano na Riviera Francesa, a Vila La Leopolda. Um fluxo contínuo de dinheiro para satisfazer todos os seus caprichos. Enquanto fazia compras e viajava pela Europa com o rei, ela reclamou que o horário do trem atrapalhava suas compras em Bruxelas. O rei então mandou atrasar o expresso em 1 hora, garantindo uma saída mais tarde do centro para Larkin, onde ficava sua mansão. Tudo isso era dinheiro sujo de sangue, obtido pelos crimes dos oficiais de Leopoldo no Congo. Assim, ela rapidamente ficou conhecida como Rainha do Congo. Em 1908, esses crimes já eram conhecidos na Europa, e o governo belga tirou a colônia das mãos dele e a colocou sob seu controle direto. Apesar das riquezas do amante,
Caroline seguiu vendo seu antigo cafetão, Antoine Emmanuel Durieux. Ele a seguiu até Bruxelas e presumivelmente vivia lá com o dinheiro que conseguia dela. De vez em quando, ele era até visto entrando e saindo da casa dela. Suas tentativas de esconder isso, dizendo que era seu irmão, só duraram um tempo. Leopoldo logo percebeu e ficou ainda mais ciumento. Após confrontá-la, ele mandou remover qualquer barreira visual entre a casa dela e seu palácio para poder observá-la e vigiar quem a visitasse, sob sua vigilância constante. Em dezembro de 1909, Leopoldo adoeceu gravemente e, em 12 de dezembro, após anos recusando, ele se casou com Caroline aos 74 anos, 5 dias depois, sendo sucedido pelo sobrinho Alberto. A controvérsia começou de imediato, pois Leopoldo deixou a maior parte de seus bens para Caroline ou em fundos fiduciários e empresas de fachada, para os 2 filhos, quando crescessem. O valor exato ainda é incerto, mas quase certamente chegava a dezenas de milhões na época. Equivale a cerca de $1 bilhão atualmente. Leopoldo tinha relação abalada há anos com as filhas do primeiro casamento, que receberam cerca de 6 milhões de francos entre si. Isso era só uma parte da grande riqueza que ele obteve com suas ações no Congo. Isso foi concedido a elas pelo Estado belga, não pelo testamento de Leopoldo. No leito de morte, o rei recusou ver as filhas, mas Caroline estava presente ao falecer. Após a morte de Leopoldo, processos judiciais aumentaram. Enquanto as filhas buscavam mais da herança, o rei Alberto também tentou reaver parte do que Leopoldo deixou à amante. Por exemplo, ela foi despejada da Vila La Leopolda, na Riviera Francesa, que o novo rei dos belgas requisitou de volta para a posse da coroa belga. Caroline agora passou a ser ainda mais odiada pelo público belga e, em pelo menos uma ocasião, sua carruagem foi apedrejada nas ruas de Bruxelas. No entanto, ela parecia em grande parte indiferente à hostilidade ou à sua reputação. Ela se casou com Dúria, que a visitava ao longo de 9 anos e meio. Era amante de Leopoldo. Curiosamente, depois de arrastarem esse relacionamento peculiar e clandestino por quase uma década, o casamento acabou sendo sua ruína. A união logo azedou e eles se divorciaram em 1913. Caroline viveu uma vida luxuosa após a morte de Leopoldo e seu segundo casamento e divórcio. Apesar dos processos judiciais, ela herdou pelo menos $7 milhões dele, podendo ser ainda mais. Ela teve vários pretendentes nobres europeus, mas nunca voltou a se casar. Filipe, seu filho mais novo, morreu em 1914, enquanto o mais velho viveu até 1984 como Duque de Telfúren. A vida posterior de Carolina foi mais tranquila que nas décadas de 1900 e 1910. Ela teve uma vida tranquila e confortável devido a uma decisão peculiar. Depois que toda a controvérsia ao seu redor havia cessado e a Europa em grande parte a havia esquecido, Carolina decidiu escrever um livro de memórias sobre sua vida. Produzido nos anos 1930, foi lançado em 1937 como Uma Plebeia Casou-se com um Rei, narrado pela baronesa de Vaughan a Paulo Faust. Historiadores costumam tratar memórias com cautela, pois muitos elementos do que Carolina relatou em suas conversas com Quatro podem não ter sido precisos ou eram simplesmente em benefício próprio. Ela viveu na Segunda Guerra Mundial e morreu no sudoeste da França em 12 de fevereiro de 1948, aos 64 anos. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre Carolina Lacroix, espero que tenham gostado. Me contem o que acharam da vida dela aí embaixo nos comentários e se tiverem sugestões também deixem aí embaixo nos comentários. Espero que vocês estejam inscritos e com as notificações ativadas para receberem todos os meus vídeos assim que eu postar. Enfim, é isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo Vidas Esquecidas. Obrigado.